Alô, você, telespectador da TV Mar Canal 525, estamos começando, está no ar mais uma edição do programa TV Mar News. Na próxima hora, eu, Viderlan Araújo, estarei aqui no comando, trazendo para você as últimas informações com a movimentação do nosso departamento de jornalismo. É a TV Mar Canal 525, emissora genuinamente alagoana, levando todos os dias, através do programa TV Mar News até você, as últimas notícias, os assuntos que ganharam repercussão, não só aqui na capital Maceió, mas em Alagoas, no Brasil e no mundo. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e por lá você acompanha toda a programação da TV Mar, com tudo em alta definição. O aplicativo TV Mar é gratuito e você baixa para seu smartphone e acompanha também com um recurso mínimo de internet a nossa programação. Siga também as nossas redes sociais, você vai ficar acompanhando tudo o que aconteceu, a movimentação diária com a presença aqui no estúdio dos nossos entrevistados e as principais matérias, as principais reportagens e os temas que nós vamos colocar em evidência para você ao vivo às 8h30 da manhã em mais uma edição do TV Mar News. Lembrando sempre que o programa TV Mar News tem um oferecimento de plano de saúde Apivida, muita credibilidade em jogo, um dos maiores planos de saúde do Brasil. Isso mesmo, nós estamos falando de mais de 4 milhões de clientes, mais de 40 anos no mercado, mais de 20 anos prestando serviços na área odontológica. São 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnósticos por imagem e coleta laboratorial. Apivida, carinho e acolhimento que você merece. Não esqueça, Apivida, pensou em planos de saúde, saúde pra valer. Nós vamos às ruas da capital alagoana na manhã desta sexta-feira. Tenho o prazer de trazer o nosso repórter versátil Fernando Palmeira, ele direto do centro de Maceió, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, para falar desta nova fase. Alagoas voltou para a fase amarela, nessas questões relacionadas principalmente ao distanciamento social e também controle no número de pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Isso acaba provocando também algumas mudanças nos horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Fernando Palmeira, um grande abraço para você, ótima sexta-feira. Como anda a movimentação aí no centro de Maceió, depois desse retorno de Alagoas para a fase amarela, Fernando? Bom dia. Bom dia, Videlã, bom dia, amigos, bom dia, nossa equipe. Exatamente, o lockdown foi descartado no esforço da Associação Comercial de Maceió, da Aliança Comercial, como já acompanhamos a reunião desses setores importantes. A fase é amarela. E agora, vejam bem, o comércio, a programação é a partir das 9 horas até as 17 horas. E aqui, muitas lojas ainda fechadas, muito embora temos aqui setores como o setor de drogarias, farmácias que já abriram, até pela necessidade de um tratamento especial à comunidade. Agora, olha só, mesmo com todas as orientações que são repetitivas, olha só a aglomeração ali de pessoas. As pessoas não respeitam o distanciamento. Tem gente até que tem a ousadia de não usar a máscara. Isso é um grande risco. E aí esse horário especial do comércio na parte central tradicional, onde estamos nesse momento, no centro de nossa capital, o pessoal, muitos deles imaginavam que o funcionamento da loja ou das lojas aqui era normal, quando teremos a abertura das lojas a partir das 9 horas. E aí o número de clientes de lojas, como estamos observando aí nas imagens de Chico Nogueira, nós estamos vendo o pessoal quase que aglomerando ali, muito próximos um do outro, conversando, como se nada estivesse acontecendo. Lembrando também os limites colocados nessa fase amarela para no máximo 50% de participantes que vão às igrejas, que vão a ambientes de bares, restaurantes similares. Então tudo isso é importante que, diante da gravidade e dessa segunda onda que está vindo aí, como está já em evidência, avassaladora. Muitas vidas valiosas pelo Brasil afora, em todo o Nordeste e aqui em Alagoas, infelizmente trazendo essa grande preocupação e o agravante ainda, as cepas, as variantes do Covid-19. É algo que é preciso a consciência de cada um de nós. Esse final de semana, como a gente pode dizer, feliz final de semana, a ideia de ir para o barzinho, para o restaurante, tem que ter todas essas restrições. É preciso desejar um bom final de semana para todos, mas
com todas essas cautelas e a participação de todos, quem sabe até que a vacina definitivamente chegue com fartura e abundância para todos nós, inclusive para a segunda dose, tenhamos essa consciência, não só conosco, mas de orientar o vizinho, o jovem, para que evite essas aglomerações, como estamos vendo aqui no centro de nossa capital, como também esse contato direto, até as visitas às casas de amigos e parentes. É bom restringir, pelo menos nesse momento desse grande impacto que estamos vivendo em todo o mundo, no Brasil e em Alagoas e, consequentemente, aqui onde estamos, em Maceió. Com as imagens do Chico Nogueira, do Centro Comercial de Maceió, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525, NET, claro. E a gente segue com o Viderlan Araújo, aí no TV Mar News. Eu peço até que o nosso repórter Francisco Nogueira continue mostrando essas imagens, porque nós estamos em um momento muito crítico, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil. Mas nós temos aqui que nos prendermos ao nosso cenário. Olha a quantidade de gente fazendo o que na rua e olha só, comprando coisas simples que podem esperar. Capa de celular, não são itens considerados assim essenciais. O cidadão ali de camisa branca sem máscara, a criança ali sendo colocada nessa situação de risco também, comprando meia. As pessoas parecem que não têm noção do que nós estamos vivendo. Gente, nós vivemos nas últimas 24 horas quase 2.000 pessoas que morreram, provocadas aí essas mortes pelo contágio com o novo coronavírus. Então, existe um trabalho educativo que nós, como imprensa, precisamos fazer. Já citei, inclusive, a presença desse senhor de camisa branca sem nenhum uso de máscara. E ele é grupo de risco, tenho certeza disso, não é? Pela idade. Então, as pessoas elas perderam noção. O decreto que o governador baixou, eu preciso lembrar isso aqui para o telespectador, que muitas vezes não se prende para esse detalhe. Mas o decreto não é porque o governador ele está dando folga para as pessoas ou diminuição de carga de trabalho, não. É porque o número de leitos nos hospitais, os hospitais estão superlotados. Santa Casa, Arthur Ramos, e eu falo de cenário daqui, não é São Paulo nem Rio não, gente. E as pessoas elas perderam a noção desse perigo. E a criança ali, a adolescente, sem máscara. As pessoas precisam ter noção, a responsabilidade nesse momento, porque é a população que provoca esse tipo de atitude do poder público. Não adianta aqui entrar em discussão porque o governador deveria ter feito isso, o prefeito deveria ter feito aquilo, porque a responsabilidade é sua, minha senhora. A responsabilidade é minha. De manter esse distanciamento, de manter essa ordem para isolamento e principalmente manter as condições de higiene. Quando se você vai à rua só para casos essenciais ou se você vai para trabalhar, mantenha essa situação. Agora, para comprar uma meia, as lojas do centro de Maceió sequer abriram as portas, já tem essa aglomeração ali que o Chico Nogueira está mostrando. É uma situação realmente preocupante. E olha só, o decreto foi emitido e Alagoas está na fase amarela. Mas nada impede que a fase volte a ser a fase vermelha. E aí o problema será maior. A culpa vai ser de quem? Do governador? Depois vai ter gente reclamando aí, dizendo que o governador não poderia ter feito isso, o prefeito não poderia ter feito isso. Gente, se nós não seguirmos isso, nós vamos ter uma onda de mortes 10 vezes mais do que aquelas que nós estamos noticiando todos os dias. Então, eu peço exatamente para que as pessoas elas passem a refletir. Se é que hoje nós estamos levando em consideração a importância da vida. Porque me parece que esse pessoal aí que está aí aglomerado não está levando importância a nada disso. O Brasil superou a marca de 250 mil mortos, gente. 250 mil mortos. E as pessoas não levam em consideração isso. E quando acham que o governador baixa o decreto ou o prefeito baixa o decreto, é simplesmente para poder fazer alarme ou fazer oba-oba. Gente, não vamos nessas bravatas, discursos principalmente feitos pelo governo federal a respeito desse assunto. Temos que ter paciência e esperar que esse momento, que é um momento concreto, de certeza do que nós estamos vivendo, passe com segurança, com lucidez e com equilíbrio. É isso que nós precisamos fazer. Olha, e a respeito desta nova fase, a fase amarela que nós estamos passando, algumas medidas já adotadas e o que o Fernando Palmeira trouxe nesse material ao vivo ficou claro do que abre agora com novos horários e também do que fecha nesses novos horários desta fase amarela que Alagoas acabou voltando. E o jornalista Arnaldo Ferreira também faz a sua análise a respeito desse assunto, explicando o que é que Alagoas terá que fazer daqui para frente para manter sob controle
controle essa onda de contágio ou tentar diminuir o número de casos de contaminação com o novo coronavírus. Com os hospitais lotados e o número de mortes aumentando, já estamos com 13 mortes por dia em Alagoas. Não tem alternativa. As 102 prefeituras e o governo do estado tiveram que recuar na abertura. Bares e restaurantes voltam a funcionar com 50% da capacidade no sistema Pegue Leve, Delivery. Os templos religiosos também têm que reduzir a capacidade de pessoas nos cultos. Vale também os estabelecimentos comerciais que voltam a funcionar no centro de Maceió e das cidades em novo horário. Bares, boates, locais de concentração de festas estão suspensos por 7 dias. E as medidas devem recrudescer se confirmadas previsões dos médicos de aumentos de casos de contaminação e fatais. O fato é que estão todas as enfermarias, quase todas lotadas. A tentativa é de evitar, por exemplo, ônibus lotados. E este já é um resultado daquelas festas clandestinas que nós vimos no verão, fim de ano, carnaval, que a polícia tentou reprimir e de forma atabalhoada. Se espera agora que a polícia ajude neste momento, não complique ainda mais a situação, orientando a população para a gravidade deste momento. A coisa é muito séria e as medidas começam a partir desta sexta-feira, mas nada vai adiantar se você não contribuir. Principalmente os jovens. São eles que estão se contaminando e levando a doença para dentro de casa e matando os mais velhos. É duro dizer isso, mas esta é a verdade. Como desejar um bom final de semana nessa sexta-feira para todos? É melhor falar em cuidado. 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 Lembrando que isso é uma responsabilidade coletiva, né? Não só de jovens, de adolescentes, de adultos e também da pessoa idosa, né? Nós temos muitos idosos indo para as ruas, mostramos há pouco também muitos idosos no centro de Maceió, mesmo com o uso de máscara, mas eles estão à mercê dessa capacidade que hoje o ser humano tem de contaminar uns aos outros e podendo levar exatamente à morte. Então nós precisamos manter sim a nossa responsabilidade neste momento. E essa situação do novo coronavírus tem provocado também uma mudança de comportamento na sociedade. A chamada doença da modernidade, a depressão, acaba sendo também um dos pontos que servem de escape nesse período de isolamento, período em que as pessoas ficam bem mais afastadas das outras, sem poder dar aquele abraço como em outros momentos. E o uso de medicamentos nesse período também tem crescido bastante. Acompanhe quais as medidas e os pontos de precaução que cada um deve adotar, principalmente você, telespectador, nessa reportagem de Fernando Palmeira. Vendas de medicamentos para a depressão cresceu 17% com a pandemia. O que isso representa? E a automedicação, o perigo? Vamos saber detalhes com a especialista que é professora da Universidade Federal de Alagoas, Eliane Campesato, está aqui conosco e vem chamar a atenção para esses detalhes tão importantes dessa questão do medicamento ou automedicação em casa com a pandemia. Realmente isso é um problema, Fernando. Houve um crescimento de 17% no consumo de antidepressivos no ano de 2020. Isso ainda é mais grave quando se trata do estado de Alagoas, onde houve um aumento de 24%. Nós estamos em 9º lugar no consumo de antidepressivos. O Conselho Nacional de Farmácia tem se preocupado muito com isso. Quais são as medidas ou as orientações que se pode passar para que a comunidade tenha muito cuidado? Então, essa pesquisa foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia, né? E existe uma orientação para que os farmacêuticos, né, orientem sempre, né, que esses medicamentos eles devem ser prescritos pelo médico, né, pelo especialista, que é aquele que vai detectar se realmente se trata de uma doença ou de um sintoma, né, ocasionado pela pandemia, um sintoma que pode ser passageiro. Porque nem todo sintoma de ansiedade
e nem todo sintoma depressivo é a doença, é a depressão ou é a ansiedade. Então, o clínico vai avaliar como acontecem esses sintomas para saber se realmente o paciente precisa de medicamento, né? Se ele precisa de tratamento. E o tratamento não inclui só medicamentos, existe o tratamento não farmacológico também. Existe a psicoterapia e existem outras alternativas que podem ajudar o paciente. Olha, exige aí a Anvisa exigir o tarja preta, o tarja vermelho e esse controle, como é que se dá exatamente pela Agência Nacional de Saúde? Então, os medicamentos eles são classificados em sem tarja, né, que são os medicamentos MIPs, isentos de prescrição. Existem os medicamentos de tarja vermelha. Aí, nesses de tarja vermelha, nós temos aqueles que todos os medicamentos de tarja vermelha devem ser prescritos pelo médico ou dentista. Porém, existem aqueles que exigem retenção de receita, que é justamente o caso dos antidepressivos. Então, fica uma via na farmácia, que vai prestar contas, né, através de um sistema chamado SNGPC, vai prestar contas à vigilância sanitária, e a outra via fica ao paciente. E nós temos ainda os medicamentos de tarja preta. Existe um risco muito grande de dependência para o paciente, por isso esses medicamentos são altamente controlados. Nós estamos vendo aí o isolamento social, muita gente de várias idades isolados em casa, e sentindo realmente alguma diferença de comportamento, mas nem toda alteração no sono, nem todo sentimento de tristeza ou solidão, eles representam qualquer doença, não é isso? Não, porque é um momento muito difícil para todos nós, né? Nós somos um dos povos mais festivos, né, que existe. Nós temos festas como o Carnaval, né, conhecidas mundialmente. Aqui no Nordeste nós temos as festas juninas, que ano passado não ocorreram, né? Então, naturalmente, somos um povo alegre. E esse isolamento, né, a doença como um todo, as mortes que ocorreram de amigos, de familiares, isso tudo afetou muito as pessoas, né? Então, às vezes, você pode se manter triste ou deprimido por algum tempo e não ser necessariamente uma doença. Mas quando isso se repete, né? Quando começa a prejudicar o seu dia a dia, quando você começa a deixar de fazer as atividades rotineiras, aí você tem que procurar ajuda. A orientação médica, a prescrição de medicamento e a presença, muitas vezes, por não haver essas prescrições médicas, do farmacêutico. Qual a importância do farmacêutico num momento como esse? Muitas vezes, o que acontece? As pessoas, o Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo, né? De acordo com estudos do Conselho Federal de Farmácia, 77% da população se automedica, né? Então, o que a população deve saber é que antes de se automedicar, ela pode se dirigir à farmácia, que sempre vai ter um farmacêutico nessa farmácia, disponível para prestar orientação. Então, o farmacêutico ele vai orientar se ele deve ou não tomar o medicamento e quais os riscos que ele pode ter ao tomar esse medicamento. É muito importante que o paciente sempre procure ajuda de um farmacêutico. No isolamento social, você em casa, aí se sentindo só, sentindo depressivo, nem tudo é o que está na sua cabeça. Então, é preciso ter todo cuidado com essas orientações do farmacêutico, do próprio médico, para, primeiramente, não ter essa automedicação e ir lá buscar o tranquilizante da vovó, do titi, da mamãe, dos amigos, enfim. Exatamente. Procurar sempre uma orientação basilar de um médico e farmacêutico, que está sempre em cada estabelecimento comercial de farmácia à sua disposição. Então, tenha cuidado, principalmente com a sua saúde mental, evitando até esses maus pensamentos e essas más atitudes. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro. Assim como os outros anos, Fernando Palmeira, é preciso reforçar esse trabalho educativo para que as pessoas, antes de sair, de qualquer forma, fazendo uso de medicamentos, vá ao médico, fazer uma consulta, né? Nós temos esse costume de qualquer dor ir no médico porque nossos pais, nossos avós, eles acabaram nos ensinando que esse medicamento aqui é bom para esse determinado tipo de dor, né? Esse tipo de situação clínica que nós estamos apresentando naquele momento. E como a ideia é não ir para o hospital, porque a maioria das pessoas tem medo de ir para o hospital, principalmente agora nesse momento, então muita gente acaba fazendo uso de medicamentos. No caso da depressão, a situação é ainda mais complicada, porque esses problemas considerados
problemas psicológicos, que são considerados hoje esse mal da modernidade, né, dessa sociedade atual, acaba também provocando riscos até mesmo incalculáveis para a vida das pessoas. Então é preciso, nesse momento, manter a ordem e o equilíbrio também para poder buscar o apoio e a acolhida de profissionais para poder manter a sua vida em segurança. Daqui a pouco nós vamos aqui no TV Mar News, depois do intervalo, receber a Ana Madalena Santos. Já está aqui presente no estúdio, né? Vai falar daqui a pouco, ela como gestora do projeto Sebrae Delas, desse projeto que vai marcar um mês que para o público feminino acaba sendo um mês de evidência, mas todos os anos nós sabemos e todos os meses que eles pertencem às mulheres. Mas necessariamente o mês de março está sendo tratado como o mês da mulher. Eu vejo de uma forma diferente, mas depois do intervalo nós vamos conversar sobre esses e outros assuntos aqui no TV Mar News. Voltamos já.